Ora, muito bem, já estamos em direto às 18 horas, como prometido, com os convidados que logo no sábado, quem acompanhava a página viu que eu fiz questão de dar a boa notícia, que já estavam em solo português e com saúde, o Mr. Manuel Matias e o Mr. Pedro Taborda, que estiveram até há bem pouco tempo e estão ligados ao City Garden Panthers da Nigéria. Chegaram este sábado. Antes de mais, dar as boas-vindas, grandes amigos, é bom estar aqui com vocês, saber que estão bem. Um abraço aos dois e bem-vindos a casa. Obrigado, Remo. Obrigado. É um prazer, como tu sabes, estar na tua companhia e acima de tudo que parte de ti é realmente fantástico, com cabeça, tronco e membros, porque realmente és um homem do desporto, um homem onde nós, dia após dia, a nossa relação vai ficando mais forte, mas acima de tudo pelos teus ensinamentos e por tudo que vais transmitindo, que realmente é um prazer ser teu amigo. Muito bem, obrigado Matias, é mútuo, e do Pedro Taborda também, que sempre falamos muito sobre este fenómeno do desporto, a direção desportiva, o treino, as aventuras, etc. E portanto dizer a quem já nos ouve, e já começam a ser alguns, que lancem as vossas questões. O José Carlos Ferreira já vos está a mandar um abraço, o José Carlos Ferreira que estava comigo na Rádio Estádio também, gente boa, amiga também. Façam as vossas perguntas tanto para o Pedro como para o Manuel Matias. Manuel Matias, eu vou começar por ti, depois ao Pedro também, para vocês contarem entre vocês como é que viveram este momento, quando isto começa a acontecer, como é que estavam a viver a situação da Nigéria, o que é que estava a passar realmente na Nigéria com isto do coronavírus. Parece-me que numa primeira fase lá não levaram a situação muito a sério, Matias. Posso transmitir que isto, até chegarmos, foi uma odisseia, e foi uma odisseia da forma como realmente disseste, e bem, não levando muito a sério, mas porque ainda estava tudo muito suave, em banho-maria. Falava-se num caso ou outro em Lagos. Eu e o Pedro sabíamos que, à partida, não tínhamos esse conhecimento onde nós estávamos na capital, em Abuja, que havia casos, mas obviamente que estávamos sempre em sintonia aos dois para que realmente as coisas se evoluíssem, nós sentíssemos que tínhamos que fazer algo, mas acima de tudo esse algo era protegermos. Dizer-te que isto foi uma odisseia porque isto foi muito rápido, aconteceu muito rápido a nossa vinda. Nós éramos, sim, para partir e que já estava destinado no domingo e chegávamos cá segunda-feira, e de um momento para o outro o Pedro tomou a iniciativa de falar com o diretor da academia se houvesse possibilidades nós viajarmos na sexta-feira. Assim foi, o Pedro conseguiu, falou, do lado lá, pôs os pés ao caminho e conseguiu, com muito custo, penso eu, mas conseguiu com que nós viéssemos, são e salvos. Mas aqui a importância de nós estarmos cá deve-se realmente à iniciativa do Pedro, porque ele sem me transmitir nada, apesar de estarmos no mesmo hotel e pegar de quarto a quarto, ele realmente quis antecipar aquilo que era o melhor para nós, para as nossas famílias. E estás então, a ver o bom que é ter como adjunto um gajo que é diretor desportivo também? Estás a ver? Sim, eu ia tocar nesse ponto. Puxar a brasa à minha sardinha também. Também. Eu ia tocar nesse ponto e vou já direitinho, só para terminar, dizer-te que o Pedro, entretanto, então de manhã tinha já adiantado muita coisa. A gente encontrou-se no pequeno almoço e ele transmitiu-me, como sempre, nós falávamos e estávamos em sintonia. Eu disse, ok, fizeste bem. Mas a pancada maior é quando nós vamos para o treino e soubemos através do motorista que o espaço aéreo internacional na Nigéria foi fechado. Então aí a aflição foi maior, olhámos um para o outro e o nosso olhar quis dizer tudo. Mantivemos a calma, ainda demos treino, mas acima de tudo pretendíamos que o dia passasse rapidamente e que nós conseguíssemos ter voo para vir para Portugal. Isso aconteceu. O Pedro está de parabéns, como sempre, tudo que ele tem feito. Obviamente, em sintonia, ele tem tido realmente uma postura fantástica, e há que dizê-lo, porque tu tocaste em algo que já vem de trás. Lembro perfeitamente quando conheci o Pedro, e que foi através de ti, Remo, quando eu fui para o Almancil. Uma das situações que havia ali um pouco de entrave, assim se pode dizer, era aquilo que ia acontecer perante duas pessoas. Uma que estava de braços abertos à minha espera, que era o Pedro, e obviamente a minha forma também de estar na vida, aquilo que o Pedro ia ser para comigo, o apoio, o carinho, a convivência. Estamos a falar de duas pessoas estranhas, mas acima de tudo as pessoas do mundo de futebol, onde facilmente o enquadramento foi fantástico. Aos poucos comecei a ter confiança no Pedro,
comecei a sentir que realmente tinha ali uma pessoa amiga em antes do diretor desportivo, que podia contar com ele, que estava de forma amável e de braços abertos para me receber e dentro da disponibilidade proporcionar-me aquilo que era o melhor para mim em termos de trabalho. Não foi fácil, tenho que dizer que não foi fácil. Eu lembro perfeitamente que o clube atravessava fases bastante difíceis, bastante fáceis. Mas nessa dificuldade vocês criaram um laço muito especial, porque às vezes é nessas alturas que isso acontece também, não é? Sem dúvida, e foi realmente essa parte que nós unimos-nos, conseguimos ultrapassar muitas dificuldades que fomos tendo no próprio dia-a-dia. Sofremos muito, há que dizer, eu e o Pedro sofremos muito, e sofremos calados, mas conseguimos, muitas vezes, através do nosso esforço, dedicação e da nossa vontade, que muitas vezes os treinos se realizassem, os jogos também. Portanto, aproveitar esta oportunidade, mas o Pedro sabe perfeitamente o orgulho que eu tenho de sermos amigos, mas também, acima de tudo, o homem fantástico que ele é, um coração aberto, simpático, alegre, sempre a fazer as neiras. Tem sempre aquela brincadeirazinha boa. No, sim, que Mas, Remo, deixa-me só dizer uma vais coisa. pagar o jantarzinho, já sabes. Porque quando nós estamos em situações aflitivas ou situações que seriam de stress, há duas palavras que eu digo ao Matias e que ele fica logo passado. Não sei se ele quer falar sobre isso, mas há duas coisas que eu digo ao Matias. E ele depois disse, pronto, pá, e tu dizes sempre isso. Não sei se o Matias quer contar, porque é fato, ele depois começa-se a rir e leva as coisas mesmo na boa. Conta lá, Matias, conta lá. O que é que ele diz que te deixa aí? Olha, vou-te ser sincero, o Remo, que neste preciso momento nem me está a vir à mente. Porque, assim, não, eu tenho que dizer é que durante o dia são tantas. Ele é irónico, ele é irónico, ele é uma pessoa irónica. Então ele, não digo tangas, mas ele está sempre na tanga, está sempre na brincadeira. Matias, aquela expressão que eu uso quando tu estás em stress, opa, caga nisso, deixa andar. E ele já se está a rir, portanto já... Não é? Deixa andar, diz aqui, Pedro, mas as coisas, caga nisso, não te preocupes, deixa andar. Ele é assim, a mosca está no ombro, ele deixa estar, chama a família e junta aí toda a gente, vais fazer um piquenique em cima do ombro. Mas às vezes é importante e vocês fazem esse contrabalanço, digamos assim, não é? Um com o outro. Sim, não posso dizer que sim, porque o Pedro é passivo. Eu já vi que há tempos, muito tempo mesmo. Mas acalma-te um bocadinho. Sim, ele é o meu equilíbrio, eu sou o equilíbrio dele, mas ele sabe perfeitamente e conhece muito bem, provavelmente, a minha maneira de ser mais explosiva consoante as situações, de gostar que realmente as coisas estejam o mais corretas possíveis para que depois as falhas não aconteçam. E como tu sabes, quando a gente lidera, a gente evita errar, mas faz parte, como é evidente, mas evitamos para que realmente a gente consigamos os dois trabalhar num coletivo e numa postura e numa indicação de que nos leva ao sucesso. Portanto, uma das coisas que o Pedro conheceu-me no Almancil, sabe que eu sou perfeccionista naquilo que faço. O Pedro sentiu que também, e eu também senti que ele pensa da mesma forma, sem organização, sem métodos, dificilmente chegamos ao sucesso. E, portanto, isso fez com que a nossa realidade e a nossa atitude de pensamento e perante as dificuldades que nós encontramos, porque, como tu deves compreender, é mais fácil a gente entrar em clubes onde existem condições para que tu realmente tenhas acesso a elas, facilita-te muito o trabalho. E neste caso, eu e o Pedro, a primeira vez que trabalhámos juntos, a dificuldade era inerente em todos os aspectos e, portanto, isso fortaleceu não só a nossa amizade, mas também foi um conhecimento que tivemos ambos para que realmente no futuro... Que até levou agora que, quando o Pedro estava a tratar, tu contaste isso na Rádio Estádio, indicasse o Pedro o teu nome também para ires para a Nigéria. Eu já volto a ti, Matias, deixa-me aproveitar para perguntar ao Pedro. Pedro, o Matias estava a contar esta fuga de última hora para regressarem a casa. Eu cheguei a ver um post teu em que estavas quase resignado, que já não vinhas ver a família, mas depois há aqui quase 24 horas, vocês percebem que o espaço aéreo vai fechar e tu consegues levar isto a um ponto que, via a Alemanha, vocês conseguem vir a casa e estar com a família. Sim, o que nós tínhamos definido, e uma vez que em Abuja, na Nigéria havia só um caso confirmado de um italiano. Quando nós saímos só havia um caso confirmado de Covid na Nigéria.
E, entretanto, uma das coisas que aconteceu foi que o presidente do clube falou connosco que provavelmente o melhor, e até que nós agora vamos mudar de hotel para uma casa, e que o melhor seria virmos a casa como estava pensado. E pronto, me fez ficar a pensar em algumas situações. Só que durante a noite, nós não estamos juntos no mesmo quarto, a Lufthansa anula-nos um dos voos. Ou seja, nós iríamos viajar no domingo à noite, às 22h45, para a Alemanha, e depois o voo da Alemanha foi anulado. Ou seja, na segunda-feira de manhã de Frankfurt para o Porto. Eu fiquei à espera. Opa, e nisto, nem deu tempo de comunicar com o Matias, nem com o clube, e passado 10 minutos aparece uma mensagem a dizer: o seu voo foi remarcado. E foi remarcado para domingo às 9 da noite. Epá, eu fiquei a pensar, quer dizer, eu saio da Nigéria no domingo às 10h45 e tenho um voo da Alemanha para Portugal às 9h45 antes de eu sair da Nigéria. Epá, e aquilo mexeu um bocado comigo. E pronto, fiquei ali um bocado baralhado, entrei em contacto com o clube e eles conseguiram uma solução, que era viajarmos depois numa terça-feira, ficámos na Alemanha. Era 2 dias, não era, Matias? Era 2 dias. Ficávamos 2 dias. Ficávamos 2 dias na Alemanha e depois lá viríamos para Portugal. Mas eu não fiquei muito resignado com essa solução. Até disse ao Matias que o problema não era irmos para um hotel, não havia problema nenhum. Mas 2 dias, para que é que nós íamos esperar por no domingo se podíamos vir na sexta? Eu comecei a ver por mim próprio viagens e na sexta não havia nada. No sábado havia. E de manhã, quando nós todos os dias... Ele era mal parado. Nós todos os dias de manhã, quando nos vamos a pé, vamos ali junto à piscina, tomar o nosso pequeno almoço, tomar café. Nisto o presidente, eu tinha mandado uma mensagem ao presidente: atenção, que estão-nos a anular os voos, é preciso terem cuidado com isso e verem qual é a melhor solução para nós sairmos daqui. Até que já tinha falado no dia anterior com o Francisco Jaló, que estava na Argélia, e que os adjuntos que estavam a 1h30 de Portugal tiveram que ir para a Turquia para depois vir da Turquia para Portugal. E eu não achei isso, nem achei má ideia, até tinha falado: se for preciso ir para o Dubai, também vamos para o Dubai, e depois do Dubai... Importante era vir. Damos a volta ao mundo. Ele queria ir às compras, ou pelos Emirates ou pela Turquia, ele queria ir às compras. Deixa-me só aproveitar para dar um abraço a toda a gente que nos está a mandar um abraço. Já foram muitos. Especial aqui para o Pedro Taborda, o seu presidente de Leixões, Paulo Lopo, que está a dar um grande abraço ao nosso Taborda. Aliás, João Paulo, também um grande leixonense, também já lhe mandou um abraço. Muita gente para o Matias. Há aqui várias perguntas já para vocês os dois. Daqui a pouco já lá vou. O Xaló vai estar connosco, precisamente, Pedro, no domingo, às 6 da tarde, a contar essa grande aventura, porque ele viu a coisa mal parada e está fechado em casa. Muito mal. Por causa do que aconteceu. E, portanto, continuando a tua aventura, conta-nos lá, porque realmente é fantástico. No domingo de manhã, na sexta de manhã, estávamos a tomar o pequeno almoço, eu e o Matias. O Matias estava a falar com a família ao telefone e eu estava a trocar mensagens com o presidente, que me diz: tenho voo para vocês, então vamos tentar passar o voo para amanhã e assim vocês conseguem apanhar o voo de domingo. E nós nesse sábado tínhamos jogo à tarde. O Matias estava a falar com a família, eu também não queria interromper, e mandei mensagem para o presidente: ouça lá, o presidente, se sábado, veja lá, mas esse não tem hoje. Isto mais vale ir hoje, ficar um dia na Alemanha e não perder o voo na Alemanha, do que estar a ir amanhã e depois estou sujeito a perder o voo na Alemanha. E assim foi. Lá se conseguiu o voo. Lá conseguimos o voo de manhã e ele tentou fazer as trocas do voo e disse que ia tentar, que para sábado estava confirmado, mas que para sexta não estava confirmado. Tudo tranquilo, fomos almoçar, almoçamos, começámos a preparar as nossas malas. Deixa andar, não é? Começámos a preparar as malas, exatamente. Não, o Matias ficou resignado, ficou logo contente. Se calhar vamos hoje, porreiro, vou para casa, não há problema. Claro. Mas ainda há mais história. Estava eu a cabo de almoçar, estávamos a arranjar as malas e chega-me a resposta da companhia aérea da Lufthansa com um bilhete só para mim. Não tinha bilhete para o Matias. Ia ficar um e o que é que dizia o bilhete? Nigéria, Port Harcourt para Frankfurt. Ou seja, nós não estávamos em Port Harcourt, nós estávamos em Abuja. A companhia aérea enganou-se. Para além de ter tirado o Matias da reserva, meteu-me a mim como se estivesse num aeroporto que ficava a 2 horas de avião de Abuja. Mexe, remexe novamente, tudo uma confusão dos diabos.
Estamos nós aí, antes de ir para o treino, estávamos cá fora à espera do motorista e chega o bilhete da viagem. Pá, a situação está resolvida. Pedro Taborda, viagem dá-vos já para Frankfurt e de Frankfurt para o Porto no dia seguinte, ao meio-dia, ou uma hora da tarde. Ok, e o Matias? Matias sem bilhete. Pá, toca outra vez a andar para trás e para a frente e pá, e lá conseguimos então que nos marcassem os bilhetes, nós sem saber de nada, não é? Tínhamos o treino, íamos já treino nesse dia, e quando entramos então no motorista, pá, a primeira coisa que dissemos ao motorista, nem boa tarde, nem bom dia, foi logo, amigo, às 6 horas estás lá à porta do estádio que nós queremos ir aqui que hoje vamos embora. E o gajo, vocês hoje vão embora? A que horas eu vou? E nós, pá, 00:30 menos um quarto. E eu espero bem que o voo não atrase, porque a partir da 00:30 não voa ninguém. Epá. Nós estamos habituados ao que é Nigéria. Atrasos é normal. Mais acontece, não é? Ué. Nós, a última vez que íamos andar de avião na Nigéria, tínhamos um voo às 10 da manhã, acabámos por sair de lá depois às 3 da tarde. Nada de especial, mas pronto. Acabámos depois por ter sorte. Entramos no avião, pedimos para comprar máscaras, forneceram-nos tudo o que nós solicitámos. Mas imagino que só quando estavam sentados dentro do avião é que se sentiram confortáveis, não é? Imagino eu, não é? Depois disso tudo... Não nos sentimos muito confortáveis ainda dentro do avião. Eu posso dizer que nós da Nigéria à Alemanha, provavelmente nenhum de nós dormiu mais que meia hora. Mas... Ou seja, nós já vínhamos naquela tensão um bocadinho do que é que ia acontecer. E aconteceu o pior chegando à Alemanha. Tivemos 2 horas na imigração, num país que se fala que tem Covid e que está a morrer tanta gente. Não havia separação de nada, não havia máscaras, não havia luvas, toda a gente lá ao molho, tranquilos da vida, não se passava nada. E nós, os 2 portugueses, lá escondidos, para trás e para a frente, a ver o que é que conseguíamos fazer, mas apanhámos uma seca das valentes e depois lá nos safámos e conseguimos sair. Mas o aeroporto com as lojas praticamente fechadas, tivemos que andar para aí 20 minutos a pé para ir buscar um café. Acho que foi a maior caminhada que eu tenho até hoje por causa do vício do café. Mas pronto, lá está. As coisas quando um puxa para trás, o outro puxa para a frente e é assim que nós temos levado água ao nosso moinho. Matias, e vocês saíram da Nigéria com alguma garantia em relação ao futuro ou foi mais na base do vamos ver o que é que estudar e depois falamos? A garantia é que, obviamente, as pessoas foram as primeiras também a incentivar-nos para que a gente viesse para as nossas famílias, também por uma razão de simples. Não foi só o espaço aéreo que ia fechar, mas também foi decretado pelo governo da Nigéria que todo o desporto ia ser encerrado, portanto, iam deixar de haver participação, não só em campeonatos como em treinos. Portanto, a situação que nós, no fundo, conseguimos antecipar, virmos sexta e não vir no domingo, foi também que foi decretado, penso eu, na quarta-feira, que o governo tinha dado ordens para que tudo que fosse a prática de desporto ia ficar anulado. Portanto, isso fez com que realmente a gente, mais rapidamente possível, pudéssemos vir embora. E há que dizer também que as pessoas que estão à frente da academia estiveram sempre de acordo que tinha que ser fechada a academia e que, para o nosso bem, em vez de estarmos na Nigéria, mais valemos vir para o nosso país e estarmos com a família. E, portanto, deixar agora que isto passe e, obviamente, voltaremos mal assim seja possível. Pedro, havia muitos estrangeiros na vossa zona? Chegaram a contactar com mais gente, mais treinadores, mais gente do futebol que não fosse da Nigéria, que também estivessem, digamos, com vontade de sair para voltar a casa? Não, nós tínhamos um acesso muito restrito. Nós basicamente era hotel, estádio, hotel, e quando nós apetecia ir ao shopping, pedíamos para nos levarem ao shopping. O único contacto que nós tínhamos era de visão, mas era quando íamos a algum restaurante mais europeu, havia um restaurante italiano. Mas de resto, nós nem posso dizer que tivemos para ir ao consulado, íamos para o consulado e depois morreu lá uma pessoa qualquer e o cônsul foi para fora. Cheguei a escrever para lá, para o consulado, mas até hoje ainda nem sequer obtivemos resposta. Por isso, ainda bem que já estamos em Portugal, porque se tivéssemos do consulado ou das autoridades portuguesas, a esta hora ainda lá estávamos. E não... Depois, os outros estrangeiros com que nós tínhamos contacto eram as pessoas que estavam lá no hotel e pouco mais.
Muito bem, vamos dar início aqui a algumas perguntas, depois vamos voltar a falar da vossa experiência. Já dei aqui, o André Veloso mandou aquele abraço para o comendador Manuel Matias. Ele também. E o José Carlos Ferreira lança-vos aqui uma questão. Começo por ti, Matias, depois volto agora também para ele dar o input dele. É fácil impor o treino, isto por causa da ideia, diz o José Carlos Ferreira, que os africanos são um pouco menos disciplinados. O que é que encontraste nesse aspecto? Olha, deixa-me dizer que foi uma das matérias que eu e o Pedro, obviamente, fomos falando enquanto estávamos cá. Era ir para o desconhecido. Acima de tudo, nós tínhamos a noção da realidade do desporto em África, neste caso o futebol, que existe algumas dificuldades, o que íamos encontrar em termos de condições, mas deixa-me dizer que essa conversa que fomos tendo eu e o Pedro, e porque somos pessoas que já tínhamos passado por esses momentos de superar as dificuldades, quando chegamos à Nigéria, obviamente que uma das situações que nós estávamos, podemos dizer que antecipar aquilo que é em termos de condições, ficámos um pouco expectantes. Mas à medida que o tempo foi passando, daquilo que nós fomos observando, nós caímos na pura realidade e aquilo que é a África. Sabemos perfeitamente que o verde não é um verde tão puro, através do calor, obviamente que não é o verde que ilumina a nossa visão. Fomos vendo também como eram os campos em si e os relevados, e depois fomos ao estádio. E portanto, facilmente eu e o Pedro, na nossa forma de ver e de estar, apercebemos-nos rapidamente das dificuldades inerentes àquilo que nós pretendemos fazer e que estávamos a conseguir até virmos embora, que foi realmente a adaptação. E essa parte é uma parte que nós portugueses temos esse espírito de sacrifício e essa mentalidade de sabermos, acima de tudo, contornar as situações quando elas não são da forma que a gente pretende. E, portanto, temos momentos que muitas vezes o nosso olhar diz tudo, mas temos conseguido levar a água ao nosso moinho. Acima de tudo, temos transmitido às pessoas que sabemos que eles querem nos dar, dentro das possibilidades, das melhores condições. Às vezes não é possível, e nós entendemos isso, mas há de dizer também que são pessoas amáveis, sempre preocupadas connosco, com o nosso bem-estar, não querem que nos falte nada, ouvem-nos sempre preocupados com a nossa opinião daquilo que nós podemos transmitir para que realmente... Não é? Que às vezes falta isso sim. Noutros sítios, em Portugal, às vezes também, respeitar os treinadores. Sim, Rémulo, eu acho que há um momento que te ia dizer que para mim foi marcante, como penso também que foi para o Pedro, posso falar por ele. Foi um momento marcante na minha vida, não só como ser humano, mas acima de tudo como treinador, que é realmente aquilo que nos aconteceu ao fim de um mês, mais ou menos, estarmos na Nigéria. Foi realmente sermos recebidos pelo secretário de Desporto, onde ele teve a amabilidade de nos brindar com algo que vai ficar marcado na minha mente e na mente do Pedro, onde, infelizmente, no nosso país somos o que somos, pessoas humildes, seres humanos humildes, que temos uma profissão, mas onde, ao fim do mês, o secretário de Estado, com toda a honra e a dignidade, quis nos conhecer. E, portanto, só aí demonstra realmente a mais-valia do que é o treinador português além fronteiras. E, portanto, penso que a nossa mensagem de mim e do Pedro, aquilo que a gente tem transmitido e que temos vindo a fazer rapidamente, chegou a quem de direito. Foi fantástico, foi um momento marcante na minha vida, não só como homem, como treinador, e penso também para o Pedro, porque realmente não é todos os dias que a gente sai do nosso país e chega a outro, e onde o secretário de Estado nos abre a porta para receber, para nos começar a dar esse reconhecimento. Exatamente. Sem dúvida. E, portanto, neste preciso momento, deixa-me dizer que foi um dos pontos mais altos na minha carreira como treinador, porque realmente aquilo que às vezes passas despercebido no teu país, além de fronteiras, o treinador português, acima de tudo, é reconhecido não só como ser humano, mas pelas qualidades que ele transmite. Claro. Como é evidente. Pedro, pegar também na tua opinião sobre isto, eu fui vendo e vou acompanhando sempre o que tu vais publicando, os teus posts, tu e o Matias, obviamente, mas tu foste dando voz a isso, muito orgulhoso da evolução da equipa, dos vossos jogadores ao longo do tempo que vocês lá tiveram. Sim, nós quando lá chegámos
estávamos um bocadinho às escuras sobre o que era a realidade daquele clube, mas os jogadores são muito novos, com falta de regras, falta de experiência, mas em muito pouco tempo, e quando estou a falar em muito pouco tempo, estamos a falar em cerca de 3 treinos, eles começaram a se adaptar a tudo o que nós lhes pedíamos, aos métodos, aos horários, que eles não tinham horários. Se marcava para as 5, apareciam às 5:01, 5:02, 5:05, 5:10, não havia problema nenhum. E eles começaram a se adaptar muito bem a tudo o que lhes era pedido. E na entrega do treino, há bocado alguém perguntava e fazia uma comparação em relação ao jogador ser africano ou ser europeu. Eu posso garantir, e acho que o Matias também, nós temos jogadores no nosso clube que não treinam pior que os melhores jogadores que treinam na Europa. Estamos a falar de miúdos que, quando é para treinar e dão o que têm no treino. Alguns deles não dão mais porque não sabem mais, mas o grupo com que nós avaliamos, nós temos um plantel um bocadinho extenso neste momento, com 25, 26 jogadores. Não são profissionais, Pedro, não são profissionais. Já há aqui uma pergunta também nesse sentido. Eles são profissionais. São profissionais. A única coisa que eles é um profissionalismo diferente. E eles, em vez de terem neste momento ordenados, garantem-lhes um meio de sustentabilidade. Ou seja, eles vivem, comem, dormem, brincam, jogam PlayStation, eles passam o dia todo, vivem futebol o dia todo. Trabalham, dormem na academia, vivem na academia e treinam na academia. Estamos a falar de jogadores que a Nigéria não é como Portugal, a Nigéria tem 180 milhões de habitantes. Nós temos jogadores que para ir a casa precisam andar 5 horas e meia de avião. 5 horas e meia de avião quase que me ponho da Nigéria em Portugal, não é? Estamos a falar de outros meios. Estamos a falar de um país que o salário da Nigéria são 30 mil nairas. 30 mil nairas são cerca de 75 euros. É um país que realmente não é fácil, mas a esse nível os jogadores têm sido excelentes, têm muita potencialidade. Nós temos na nossa equipa, posso dizer, um miúdo titular da nossa equipa, com médio centro, com 16 anos. E um guarda-redes de 1,97 m com 17 anos. São os dois titulares da nossa equipa, que têm um potencial enorme. E para jogar na Europa? Para jogar para a Europa? Em qualquer equipa em Portugal. O nosso médio... O tal 16 anos. O Francis, para o Matias também perceber quem é, ele sabe quem é. O Francis, se vier para Portugal, é titular em qualquer equipa portuguesa no escalão de júniores. Sendo ele ainda juvenil de segundo ano, é titular em qualquer equipa portuguesa de júniores. E o nosso guarda-redes titular, sendo júnior de primeiro ano, é titular em qualquer equipa portuguesa de júniores. Seja Porto, Benfica ou Sporting. Estou já a falar desses. Em qualquer uma das equipas. Muito bem, Matias, aproveitar para te dizer que tens aqui vários abraços. Por exemplo, o Bruno Passos, que esteve contigo no Valenciano, no departamento médico, manda-te um abraço. O Ricardo Silva, que é um grande vitoriano, dizer obviamente um abraço para o Matias, grande central do meu Vitória. Portanto, obviamente um clube onde tu deixaste grandes saudades. Aproveitar aqui estas questões que estão a ser colocadas. O Tiago Quaresma também, que trabalhou também contigo, já conhece-te bem, está-te a perguntar qual é a realidade do futebol nigeriano. O Pedro já começou a tocar nisto, se os clubes têm boas condições de trabalho, nomeadamente aquele que vos acolheu, e a nível de talento aqui em Portugal e na Europa, sabes que os nigerianos têm muito talento, parece que vocês encontraram exatamente isso. Portanto, o que é que nos podes contar sobre a realidade do futebol nigeriano nesta altura, pelo menos a realidade que tu encontraste? Na realidade que encontramos, há que dizer que algumas situações não são, vá lá, aquilo que nós pretendíamos encontrar perante aquilo que existe na Europa, mas também se formos a falar na Europa, só os grandes clubes é que têm condições acima da média, como é evidente, porque tirando esses grandes clubes com grandes complexos, a maior parte dos clubes pode ter um campo onde possas treinar, tirando o campo ou o estádio onde tu jogas em competição. Nesse aspecto, vá lá, podemos dizer que, e uma das iniciativas que eu e o Pedro deixámos foi que aquilo que se pode melhorar, e eu penso que eles vão melhorar, porque também há que dizer, Raimundo, neste preciso momento, e para as pessoas que nos estão a ouvir, o complexo é grande, é muito grande. Estamos a falar, não quero entrar em exagero,
mas o complexo onde nós treinamos provavelmente é 2 ou 3 vezes o Jamor, à vontade, onde está incorporado todas as atividades desportivas da Nigéria. Mas deixa-me dizer que onde nós treinamos esse complexo, treinam várias equipas também, não é só a nossa. Remo, para teres a noção, desculpa Matias, para teres a noção, o nosso complexo, e vou falar só da cidade, não as zonas à volta, as freguesias ao lado, o nosso complexo total é maior que a cidade de Matosinhos. É muito grande, é muito grande. É muito grande, como eu estava a dizer, eu disse 2 vezes para não entrar no exagero. É muito grande, perdemos a noção, nem de carro. Estamos a falar de campos, ginásios, todas as infraestruturas de apoio. Piscinas, bolodrome, 6 campos de futebol, 2 campos de basquete exterior, 1 campo de basquete exterior, 2 piscinas, 1 hotel, mais 4 hostéis, aqueles bolodromes ciclistas andarem à volta, sabes? Aquelas provas de velocidade, mais 2 sintéticos em cima, mais um estádio para 90 mil pessoas, mais 3 campos sintéticos. Eu não sei, penso acima de tudo. É um exagero. Chegaste a ver o estádio que a gente enviou, onde faz parte do complexo. É qualquer coisa deslumbrante. É deslumbrante. Já ias apaixonado pelas imagens, agora viste ao vivo e ficaste ainda mais, não é? Também. Eu até chamo-lhe o meu Ferrari adormecido. Chamo-lhe porque realmente ainda não tivemos a oportunidade de nem treinar, nem jogar. Penso que a partir de outubro pode ser possível, outubro, novembro, porque vão entrar em obras. Penso que sim, penso que é de uns sonhos de tantos meninos, e deixa-me dizer meninos, porque é importante agora tocar neste ponto. Estamos a falar que, pela primeira vez na minha vida como treinador, treino jovens, como o filho que tenho em casa com 16 anos, portanto, eu e o Pedro treinamos jovens, onde eles olham para nós como amigo, como conselheiro, como pai, como acima de tudo uma palavra amiga e um carinho especial. E quando há um bocadinho o Pedro estava-te a transmitir que realmente ao fim de 3, 4 dias eles facilmente começaram-se a enquadrar na nossa filosofia, naquilo que nós pretendemos de organização e de regras e de disciplina. Eu penso que um dos fatores importantes foi realmente eles estarem disponíveis para aprenderem, para estarem connosco. E aí foi mútuo, foi eles demonstrarem que realmente que estão ali e que querem aprender, que precisam de nós, do nosso conselho, do nosso carinho, do nosso afeto, do nosso amor. Porque nós estamos a falar que estamos a formar futuros homens, independentemente se vão ser profissionais de futebol ou não. Obviamente nós sabemos que podemos tirar 10% ou 15%, nem todos vão ser, como é evidente, mas acima de tudo, eles sentirem que têm ali 2 pessoas que são os treinadores deles, mas além disso são 2 amigos que diariamente brincam, dão carinho, dão uma palavra amiga. E isso incentiva-os para que eles tenham vontade para estar connosco, porque já basta a distância que eles estão da própria família, viverem 24 horas no complexo, e, portanto, olhar para alguém que lhes diz muito, e neste caso eu e o Pedro, é realmente eles estarem à espera que chegue a hora do treino, para estarem connosco, para aprenderem e para sorrirem. Porque eu acho que nestas idades, acima de tudo, Remo, estamos a falar entre os 15 e os 20, 21 anos, acho que o sorrir e a alegria de estarem juntos connosco, isso faz com que realmente o treino seja, acima de tudo, mais aberto mentalmente. Que estão com alguém que lhes ensina a melhorar, não é? Criativo, eles estão receptivos a tudo que a gente vai ensinando, sempre com uma boa disposição. Já não falo da entrega, porque a entrega, como nós sabemos, o jogador africano, já por sua natureza e si corporal, fisicamente é muito forte, mas muito forte mesmo. Isso, dia após dia, eu e o Pedro temos notado. Aonde nós fomos sentindo que realmente precisavam de algo que a gente lhes transmitisse, que além do aspecto físico, que era coordenar e aprender, era o aspecto tático. E aí foi realmente um dos trabalhos. Se calhar. Sim, isso foi um dos trabalhos que eu e o Pedro começámos a ter, mas eles facilmente se adaptaram, Remo. Eles facilmente começaram a ouvir-nos, a enquadrar os próprios treinos em si que a gente vai incidindo para que realmente eles sintam que a partir daquele passo é mais fácil eles improvisar, que taticamente é importante
para aquilo que eles gostam de fazer, que é a prática de futebol. E tem sido realmente uma experiência fantástica, tem sido, acima de tudo, para mim, porque é a primeira vez que temos jovens, dizer-te que realmente olhar para aqueles meus meninos, onde eles já me batizaram como o Papi, é realmente os meus Papi. olhos brilharem. Os meus olhos brilharem aonde eu chamo os meus meninos e eles, quando me chamam Papi, é realmente um orgulho enorme de os poder abraçar a todos, de dar carinho, de dar conforto e dizer-lhes que eu estou cá, eu e o Pedro, para que tudo que eles necessitem e para aquilo que, estando ao meu alcance, os possa realmente abrir portas ali fronteiras, que é o sonho deles. Estamos a falar de meninos que, muitos deles com grandes dificuldades para estudar, muitos provavelmente interromperam, outros não têm essa possibilidade. Estamos a falar que eu e o Pedro já tivemos uma conversa com a manager, porque há lá um menino que nós gostamos muito dele, gostamos de todos, mas esse realmente por iniciativa minha e do Pedro, provavelmente, quando voltarmos, a gente quer que ele vai estudar, porque ele abandonou os estudos, porque financeiramente não tinha essa pausa. E então, eu e o Pedro... Sim, incentivar nesse aspecto também, não é? Que é demos o passo em frente que primeiro a escola e depois então os treinos. E, portanto, tem sido este o nosso dia-a-dia. Penso que, acima de tudo, eu e o Pedro, nestes 2 meses, assim podemos dizer, que estamos orgulhosos daquilo que encontramos, daquilo que nos têm, no fundo, transmitido, das condições que é possível. Mas o que nós trouxemos para Portugal e para a nossa casa, neste interregno, foi realmente o amor e o carinho que aqueles meninos têm por mim, pelo Pedro e o respeito. Pedro, aproveitando para lançar mais uma pergunta do Rui Pedro Vasconcelos, que também é treinador de formação, e agora para te dar também a voz a ti, ele está a perguntar o que é que vocês têm privilegiado no jogar dos vossos meninos, qual é o objetivo a médio e longo prazo que vocês traçam no projeto com vocês? O projeto que nós temos ali não é nada mais, nada menos que adaptar o jogador africano a um estilo de jogo europeu. Ou seja, nós damos o treino, eles treinam e jogam com os modelos que são usados aqui na Europa. Muito diferente do que é os treinos em África. Estamos a falar que eles em África, o aquecimento aquece toda a gente. Quando é para tirar água do poço, corre toda a gente para trás e para a frente. E os nossos jogadores não, muito raramente acontece. E eu digo ao Matias muitas vezes, hoje são 4 voltinhas ou são 5 voltinhas. Nunca é um treino... Nós temos treinos físicos, sim, mas nunca é aquela intensidade que lhes cobram a eles lá na Nigéria. E eles próprios também já perceberam. Ainda na semana passada eu falava com um jogador e dizia: porra, nós antigamente aqui corríamos 1 hora aqui à volta do campo e não me cansa tanto como fazer aqui a estrela durante 6, 7 minutos. São metodologias diferentes, são que eles não estavam habituados. Uma maneira de jogar diferente. E a nível de sistema tático, nós privilegiamos um sistema tático com mais posse de bola, mais circulação de bola. Quando nós lá chegámos não era assim. Quando nós lá chegámos era a bola para a frente e atacar a baliza. Não se preocupavam, atacavam todos, defendiam todos. E hoje em dia não. Hoje em dia a nossa equipa compete... só onde estava a bola, não é? E agora vocês deram-lhe outro funcionamento. A nossa equipa basicamente é uma equipa sub-23. Mas nós jogamos contra equipas séniores, com jogadores de 27, 28, 30 anos. Não jogamos com equipas com jogadores miúdos. Ou seja, jogamos contra séniores, homens já formados e jogadores que também treinam, que são profissionais. E lá está, e os miúdos fazem o melhor deles. Mas vocês têm a base da seleção critéria desse escalão, não é? Temos alguns jogadores, temos agora mais 2 que vão ser chamados à seleção de sub-21 ou sub-20, que é o guarda-redes. Alguns deles ainda não... Porque a própria seleção da Nigéria, uma das coisas que existe na Nigéria é que o recrutamento da seleção neste momento não está a funcionar muito bem. E eles não têm campeonato nacional de sub-23, não têm campeonato nacional de júniores, não têm campeonato nacional de juvenis. 7, 28 anos, não é? É precisamente por causa disso. Exatamente. E eles não têm tudo e fazem ali uma espécie de uma seleção aleatória dos jogadores que lhes vão chegando. E uma das coisas que nós temos sorte é que algumas seleções nacionais treinam no mesmo campo que nós, ou seja, nós treinamos nos mesmos campos que treina a seleção nacional. Ainda agora foi a seleção de sub-17 feminina, tiveram a treinar connosco, os sub-19 também tiveram a treinar e treinam nos mesmos campos que nós, nas mesmas condições que nós.
Por isso, as condições que há para eles são as condições que há para nós. Embora noutras cidades haja outro tipo de estádios. Eu lembro-me que eu e o Matias, sem sair da Alemanha, sem sair da Nigéria, fomos ao estádio do Bayern de Munique. E ao Remo, quando eu estou a dizer que fomos ao estádio do Bayern de Munique, e o Matias confirma, nós estivemos no Allianz Arena, com outro nome. Mas Igual. eles reproduziram aqui exatamente igual. Exatamente igual. Nós, quando vimos aquele monstro, nós nem nos acreditávamos. Mas a parte de fora, a parte de dentro diferente, não é? Mas a parte de fora, aquelas luzes, aquela... Exatamente igual. Ou seja, e aí sim, aí encontramos um bom relevado, um excelente ambiente, fomos ver um jogo de Primeira Liga. E aí sim, aí nota-se as condições, também um grande espaço para os jogadores treinarem e tudo mais, mas conseguimos ver que de estado para estado algumas condições mudam, não é? Claro. Mudam. Matias, há bocado o Pedro Taborda falou do vosso guarda-redes, que era um dos destaques da equipa, novinho, 17 anos, segundo julgo saber. O Pedro Calisto, que é o treinador de guarda-redes na Noruega, no Norborg da Noruega, já esteve aqui connosco em direto a contar a sua experiência na Noruega. Está a dizer que o guarda-redes africano tem fama, entre aspas, de alguma instabilidade ao nível da sua performance em jogo, e pergunta se encontraste guarda-redes com qualidade ou potencial no vosso clube. O vosso guarda-redes tem esse potencial, não é? Nós temos 3, que é uma dor de cabeça. Sim, Remo, podemos dizer que temos 3 guarda-redes fantásticos. Mas, obviamente, desses 3, eu e o Pedro temos, não digo certeza, mas um caminho a percorrer de 2 deles que, se eles venham para a Europa, eles vão realmente deslumbrar perante as qualidades que eles nos vão demonstrar. Matias, desculpa. Provavelmente os 3, porque o nosso terceiro guarda-redes, embora trabalhe connosco já diariamente, só tem 15 anos. E tem 1,92 m. Sem dúvida o que estás a dizer, sem dúvida. Quando chegar à idade dos outros, vai evoluir muito mais. Claro. Sem dúvida. Sem dúvida. Vocês, não é? Logo a partir daí já é. 15 anos com 1,92 m. Que não é fácil, mas como eu estava a dizer, desses 3, há 2 que têm dado, porque também têm, acima de tudo, demonstrado essas qualidades natas que realmente são fantásticas. Mas não é só deles 2 como guarda-redes. Se formos a ver, destes 25 jogadores, pelo menos 14, 15 jogadores temos com muita qualidade. Há que dizê-lo, muita qualidade mesmo. Nós temos... Às vezes os treinadores que treinam em África se queixam, e mesmo ao mais alto nível, ou até no mundo árabe, ainda há pouco tempo o Gouveia esteve aqui e dizia isso, que às vezes faltam guarda-redes de qualidade e que isso compromete muitas vezes as equipas. Vocês tiveram a sorte de não encontrar isso, a tal instabilidade do guarda-redes faz uma coisa espetacular, mas depois só faz as neiras. Não, Remo, não. Os três são realmente bons guarda-redes e novos. Né? Eles Sim. estão, no fundo, não é? Exatamente. Eles, no fundo, os 3 estão a dar um arranque de potencial daquilo que o futuro pode ser brilhante para os 3. Realmente é deslumbrante a gente olhar para eles e ver a capacidade física e a altura, além das qualidades depois técnicas que têm. E aquilo que eu e o Pedro vamos falando diariamente é que realmente não é fácil encontrar jovens com aquela postura, e nós temos essa sorte, sem dúvida, mas também há que dizer que não só eles, como eu te disse há pouco, 14, 15 jogadores de grande qualidade, onde eles, se tiverem a oportunidade de ir para a Europa, eles vão realmente deslumbrar, porque são miúdos com uma qualidade fantástica, são miúdos humildes, trabalhadores, e acima de tudo o sonho deles é realmente terem uma oportunidade, uma porta aberta para que possam vir para a Europa e demonstrar realmente ter valor. E tu me disseste, e vem há uns minutos atrás, Remo, muitos deles que vêm para a Europa, quando essa porta se abre, demonstram realmente a qualidade que têm. E, portanto, o trabalho que eu e o Pedro estamos a ter é sempre alimentar para que eles realmente acreditem que o sonho pode se tornar realidade. Não só também às pessoas da própria academia, que realmente confiam em nós e no nosso trabalho para que a gente possa ser uma ponte de lançamento, onde muitas vezes o que está escondido possa realmente deslumbrar, e deslumbrar não só pelos nossos conhecimentos, mas pelas portas que podemos abrir, como é evidente, porque realmente há muita matéria, há realmente aquilo que nós muitas vezes dizemos, a Nigéria tem muito diamante que precisa de ser polido, e portanto
esse é o trabalho que eu e o Pedro estamos a ter, estamos a tentar, acima de tudo, polir aquilo que realmente nós acreditamos que daqui a uns anos eles vão ser realmente estrelas neste mundo do desporto. Pedro, tu quando encetaste também alguns contactos com o clube, na altura o Matias contou isso tudo, que tiveste ali uns contactos, e o Rui Pedro lança aqui uma questão, o Rui Pedro Vasconcelos, na sequência do que estavas a dizer, que acho que assenta aqui como uma luva. Foi-vos dado isto, carta branca, para trabalhar e potenciar? Sim, completamente. Completamente. Desde despromover os jogadores, a dispensar os jogadores, a contratar os jogadores que nós quiséssemos, e nós até temos uma história curiosa. Quando começámos, o jogo que foi no segundo jogo, jogámos contra uma equipa em que fizemos uma boa exibição, e houve um jogador da outra equipa adversária que chamou-nos a atenção. E nós olhámos um para o outro, às vezes basta um olhar. Tínhamos acabado de chegar, estávamos ali há cerca de 1 ou 2 semanas, e eu de facto gostei daquele jogador, e olhei para o Matias e disse, pá, não sei porque este gajo parece-me brasileiro, não parece nigeriano. E ele perguntou-me o que é que eu queria. Eu disse, o que é que tu queres? E eu, pá, eu gostava de ter este jogador. E pronto, e assim foi, acabou o jogo. Mas que pela qualidade técnica, para percebermos, ou seja, pela criatividade, pela forma como... Por tudo. Posso dizer uma coisa, nesse jogo, o jogo ganhamos 3-1, 3-0, a equipa dele não teve nada por aí além, mas havia ali qualquer coisa naquele jogador que sempre que tocava na bola... Sempre que a bola chegava lá, não é? Claro. A bola saía redonda, a bola não tinha problemas, a bola quando andava aos saltos chegava lá à beira dele, começava-se a rir e ouvia-se as gargalhadas da bola, então nós, pronto, vá. E acabou esse jogo, e o presidente, por acaso, nesse dia estava lá, e falámos com ele, dizendo, pá, aquele jogador ali é engraçado. É interessante. Mas nunca tivemos aquela ideia de o jogador tem que vir. Pronto, ok, essa equipa estava a competir, faltava um jogo, jogavam 2 dias depois lá na capital. E o presidente chamou o jogador à nossa beira e disse, então, como é que te chamas? Quantos anos é que tens? Tudo bem, falaram. E no dia a seguir o jogador estava... 2 dias depois estava a treinar connosco e hoje está lá a jogar connosco. Confirmaste no vosso contexto que realmente há esse talento todo? Não sei, o treinador é que tem que dizer se gosta de jogador ou não. Mas, confirmas, Matias? Confirmo, subscrevo o que ele está a dizer, ele sabe que sim. Ele sabe que sim, tudo que é realmente o trabalho em conjunto é realmente uma verdade aquilo que o Pedro está a dizer. Aquela troca de olhares que vocês tiveram validou logo este menino sabe jogar a bola, não é? Sim, foi o que eu te disse, Rêmulo. Este olhar para ambos é realmente em momentos que não é o timing certo para podermos falar, apesar de nós falarmos português, como é evidente, e o outro lado não é percebe porque é só inglês, mas o nosso olhar muitas vezes já diz tudo, e esta história que o Pedro está a contar é realmente um jogador que é o Kisley, que nós, desde a primeira hora que vimos realmente que ele tinha algo ali especial, e isso tem vindo a ser provado por ele, realmente tem sido um jogador que nós consideramos com uma qualidade extrema, e depois é aquilo que nós muitas vezes definimos como treinador. Quanto mais qualidade tem a tua equipa, obviamente que é notória a qualidade em todas as vertentes. E quando estou em todas as vertentes, é desde do teu guarda-redes até ao teu ponta-lança. E, portanto, aquilo que nós podemos dizer, eu e o Pedro, é que realmente, neste preciso momento, somos 2 pessoas felizes porque temos realmente muita qualidade desde o guarda-redes até a linha da frente. Estamos a falar realmente de miúdos de 15 até 20, onde todos os nossos jogos são com jogadores mais velhos e profissionais. E a grande realidade é quando acabam os jogos, o nosso sorriso, o nosso olhar das vitórias que vamos conseguindo, onde as pessoas da academia cada vez começam realmente a ter a noção de que aquilo que eles provavelmente podiam ter dúvidas, começam a ter certezas daquilo que eles vão demonstrando. E nós, eu e o Pedro, por isso simplesmente vamos incentivando e vamos, acima de tudo, demonstrando que é realmente possível todo o sonho que vai na mente de cada um
que é realmente ter a oportunidade para vir jogar para a Europa. E, portanto, esse é o trabalho que eu tenho. Tu notas isso na relação com os jogadores, que eles veem em ti, em vocês, essa porta da Europa? Sim, Rémulo, notamos porque, deixa-me te dizer, quando vai alguém da Europa, e neste caso vai para a África, independentemente do nosso passado, meu e do Pedro, a primeira situação é realmente eles gostarem de ti para acreditarem no teu trabalho. E penso que um dos fatores importantes foi realmente eles acolheram-nos por uma simpatia fantástica, independentemente se nós íamos ter qualidade ou não como treinadores, mas acima de tudo foi olharem para nós como uma oportunidade de alguém que os possa ajudar perante a sua experiência da Europa e dos anos que têm como treinadores. E, portanto, a partir daí, eles começaram-se a mentalizar, eles grupo, de que realmente era possível e que há que acreditar nestas duas pessoas que nos vão ajudar, vão-nos abrir as portas para que realmente o nosso sonho se concretize. E é isso que tem vindo a acontecer diariamente. Portanto, penso que há ali uma paixão de ambas as partes, onde eu tenho quase a certeza que eles estão à espera das 5 da tarde ou das 8:30 da manhã para virem treinar. Isso é por causa do calor também, não é? Tem que ser nesses horários. Também, exatamente, tem que ser 8:30, 5, mas acima de tudo para que realmente sintam que está lá o papi, que cumprimenta os meninos dele e eles cumprimentam o papi, e para que realmente o amor fraterno, se assim se pode dizer, o carinho especial que em 2 horas de treino realmente eles se sintam felizes e dizem valeu a pena vir para o treino, quero vir para o treino, não quero estar no quarto, porque não só o Mr. Matias como o Mr. Pedro realmente são pessoas que nos incentivam para que a gente possamos estar juntos e que tenhamos alegria naquilo que gostamos de fazer, que é realmente praticar futebol. E é isso que tem se passado. Essa é outra das situações. Acontecia antes de nós chegarmos, acontece nas seleções que nós vemos. A seleção feminina de sub-17 treina 3 horas de manhã e 3 horas à tarde, todos os dias. Elas não descansam, só trabalham. A nossa equipa era exatamente igual. E eles agora, quando se veem às vezes à altura, há semanas que só treinam uma vez por dia, aquilo mete-lhes um bocado de confusão, porque eles estão habituados a ir treinar às 7 da manhã e acabar às 10. E depois retornam às 3 da tarde e acaba às 6. Ou seja, é um exagero o que lhes dão. E aliado a isso também temos tido sorte, porque a nossa equipa, graças a Deus, não temos tido lesões. Aliás, a pessoa que mais tempo teve lesionada e sem dar contributo à equipa até foi o treinador. Não, o culpado é ele, Rémulo. Eu vou-te dizer. A gente chega a uma certa idade e ainda tem o pensamento realmente que, não digo ir para manequim, mas pronto, aproximar-me de manequim. Atenção, tu apareceste agora nas redes sociais como modelo, que eu via. Atenção. Sim, então, mas isso é para sujeito. E eu quero levá-lo para esse fator que tu disseste agora também, isto é, quero incorporá-lo realmente naquilo que tu disseste agora, Remo. E então, ele costuma ir para o ginásio de manhã, só que eu esqueci-me que realmente já vai à sauna, diz a verdade. Vai à sauna e ao jacuzzi. É o ginásio. Não. Tem que ser a verdade que ele olha para o ferro e diz que vai dar uma coça no ferro e tem dado coça no ferro. Só que eu esqueci-me que há 30 anos meteram uma grafos aqui na perna esquerda. E, portanto, entusiasmei-me. Em vez de fazer 10 minutos de passadeira, quis fazer 15, 20. E, obviamente, que aqui o joelhão esquerdo já não tem a dor que tinha aos anos. Não queria o líquido, mas ficou aqui uma dor que parecia a abelha maia. Portanto, eu tive quase de mau bacalhau, um bocadinho de molho, né? E aí o nosso amigo fica logo com aquele sorriso, já não tens idade para isto, eu não quero ficar atrás dele, né? Não quero dar uma de velho, né? Já com blora, mas a verdade há que dizer que entusiasmei-me e fiz mais do que aquilo que devia de fazer e, portanto, foi bom para mim, levei na cabeça, mas ele fique descansado que agora a próxima vez é só 10 minutos e não vou ouvir. Pedro, antes de nós estamos na reta final, deixa-me perguntar-te, na sequência do que estava a dizer o Matias há pouco, e deles olharem para vocês e verem a porta da Europa aberta, isso também fez parte das tuas conversas com o clube no início, ou seja, que vocês ajudem a potenciar jogadores para trazer para a Europa, nomeadamente para Portugal? Sim, uma das situações que existe é dentro da nossa rede de contactos, mas isso lá está, é uma questão que é natural. Nós, quando estamos aqui em Portugal e trabalhamos num clube, também quando temos um jogador, imagina nós que trabalhamos, por exemplo, no Campeonato de Portugal, quando temos um jogador que achamos que tem potencial para ir para a segunda liga ou para a primeira liga, nós falamos com as pessoas que nos são mais
mais queridas ou de algum clube que nós gostemos. Eu já falei com alguns dirigentes de alguns clubes em Portugal e que a dar-lhes conta da qualidade que nós temos na Nigéria, porque de facto nós temos muita qualidade. Não só há mais academias com qualidade. Eu lembro que nós fomos a Akwa Ibom, que é uma cidade distante, tivemos que ir de avião ver alguns jogadores e trouxemos 7 jogadores connosco para fazerem 15 dias de treino. Dentro de 100 e poucos jogadores, nós escolhemos 6 ou 7. Escolhemos 6, mas depois apareceram 7. E eu acho que está. Era o brinde. Desses 7, exato, esse é o 7º que apareceu, é melhor nem falarmos dele. Há sempre um brinde, infelizmente, sempre um bónus. Infelizmente. Mas desses 7 que tiveram a oportunidade, 4 deles de trabalhar connosco uma semana e depois 3 deles que ficaram até ao fim, desses jogadores havia 2 que nos interessava mesmo muito e um que nos interessava muitíssimo, que era um lateral esquerdo, e que é fenomenal. Para analisar, para fazer um termo de comparação, é um Fábio Coentrão autêntico. E um miúdo também com 17 anos, com muita potência, muito rápido, a cruzar muito bem, diferente do estilo de jogador que nós temos na nossa equipa. O nosso lateral é um bocadinho mais diferente, tem outras valências que não essas. E lá está, era um jogador que se tem ficado, mas depois não chegaram a acordo, porque o jogador já tinha empresário com outro empresário, e também as confusões igual exatamente ao que se passam aqui em Portugal. Exatamente igual, exatamente. Exatamente igual, e a academia não ia estar a investir, porque é um investimento que eles fazem, eles têm que pagar a alimentação aos jogadores, eles dão-lhes dinheiro para comprar os cremes, os shampoos, tudo. Não lhes falta nada. Investimento diário. É um investimento diário, e estar a investir em alguém que depois não lhes vai dar o mínimo retorno é complicado, não é? Mas sim, é uma das coisas que o clube nos pede sempre, se houver a possibilidade promover de colocarmos algum jogador na Europa, claro. E até que no nosso contrato não há problema nenhum em dizer se há uma percentagem de um valor de uma futura venda, por exemplo, que uma percentagem é para nós também. Muito bem. Matias, como estamos na reta final, eu conheço-te bem há muitos anos, felizmente, sou privilegiado por isso, somos amigos. Olhando para ti, sei que estás feliz e portanto, o balanço que fazes deste primeiro período que passaste na Nigéria é obrigatoriamente positivo e nem isto do coronavírus te tira esse sorriso, não é? Não, meu amigo Remo, não. Realmente tens razão. Conheces-me há anos e sabes perfeitamente que o meu sorriso vale mais que 1000 palavras. Estou feliz, sinto-me feliz. Sinto-me, acima de tudo, um homem que, quando saiu de Portugal para ir para a Nigéria com um objetivo e onde só foi interrompido, infelizmente, por aquilo que está a acontecer no mundo, impensável, não estávamos preparados para tal, mas a grande realidade é esta. Acima de tudo, agora é cumprir aquilo que nos vão pedindo e esperar que isto pare por aqui, que não faça mais mortes, acima de tudo isso, porque somos seres humanos, todos nós, acima de tudo, temos prazer de estar nesta vida e, portanto, aquilo que realmente eu transmito é que isto tenha um fim e esse fim que seja o mais rápido possível para que a gente consigamos todos viver em paz e em harmonia, mas, acima de tudo, sublinhar também um ponto importante. Se calhar isto alertou-nos para aquilo que nós muitas vezes pomos de lado, que é o bem-estar social, a amizade, o carinho, o amor, mas uma parte fundamental nas nossas vidas que às vezes a família, a própria vida, muitas vezes nos come diariamente e esquecemos quem está ao nosso lado, não damos esse valor. E lá está, há momentos que o mundo faz com que realmente a gente pare e pense e que diga realmente quem está ao nosso lado, que é a família, mas depois também não se esquecer daqueles que realmente anos e anos partilharam connosco a nossa infância, a nossa adolescência e aquilo que nós muitas vezes hoje pomos de lado, amigo Remo, que é um simples café, uma simples água, numa esplanada, termos uma boa conversa e partilharmos aquilo que foi o nosso passado, as nossas dificuldades e hoje o que é a sociedade. E, portanto, hoje essa parte muitas vezes é esquecida com os próprios amigos, poucos e bons, mas é esquecido, porque também a vida muitas vezes nos leva por outros caminhos e, portanto, aí não devíamos pôr de parte, não devíamos, mas hoje dizemos nós, perante aquilo que está a acontecer, que realmente necessitamos para que o nosso dia-a-dia seja diferente, para que o nosso sorriso, mesmo na dificuldade, seja demonstrativo. Precisamos do amigo, precisamos da água, precisamos do café, precisamos de cigarro, precisamos dele. Precisamos, porque nós já tivemos tempos atrás, onde, infelizmente, a tecnologia era aquilo que era,
e hoje realmente as pessoas refugiam-se naquilo que eu acho que esquecemos o que o valor humano transmite e do valor que tem realmente a palavra amigo. E, portanto, espero que isto seja um alerta para que a gente nunca perca aquilo que já vinha de trás, que era, acima de tudo, o carinho, o amor e o amigo, porque ainda existem amigos. Conhecidos cada vez são mais, mas os amigos existem. E, portanto, há que privilegiar essa parte e acarinhá-los, porque este mundo é 2 dias e não vale a pena chorar depois de ele partir. Eu tenho que tratar dele e tratá-lo bem quando ele está vivo e querer estar com ele e abraçá-lo, que isso é o mais importante. Portanto, e que esta altura sirva para isso, não é? Para nos fazer... Sem dúvida. Acima de tudo isso, e dizer-te que foi um prazer mais uma vez estar contigo. É sempre um prazer estar contigo, dar-te um abraço do tamanho do mundo, desejar-te as maiores felicidades, dizer-te que estou aqui para aquilo que tu entenderes, segundo a segundo, minuto a minuto, para ti e para a família. Estou cá, estou de pé. Obrigado por tudo e cumprimentos não só para a tua família, mas para ti também, porque realmente és um fantástico ser humano. Tenho muito orgulho. Vou repetir o que disse nisso. Tenho muito orgulho em ser teu amigo, porque realmente és maravilhoso. Obrigado, Remo. Orgulho é recíproco, já sabes disso, e a admiração. Aproveitar que o Rafael Silva lançou agora mesmo no finalzinho uma questão sobre as condições de trabalho em comparação com Portugal. Eu peço ao Rafael que eu vou deixar este vídeo online, vai para o YouTube, que veja mais à frente, quando puder, toda a nossa conversa, porque isto foi falado há pouquinho atrás. Taborda, para também dar a oportunidade de fazer o teu balanço deste primeiro período, aproveito também para te pedir que respondas aqui ao Augusto Patronilho, que te está a perguntar se a nível da alimentação se estão a dar bem ou se é muito diferente, e já agora o teu balanço destes meses na Nigéria. Opa, é assim, isto tem duas vertentes. Esta pergunta de nível da alimentação, estão-se a dar bem ou é muito diferente? Se o Patronilho me perguntar a mim, eu digo que sim. Se o Patronilho perguntar ao Matias, se calhar a resposta já é outra. Já é não. O Matias, desde que me conheceu, está-se a tornar um novo homem. Ele é comer. Eu levo a um restaurante e digo, Matias, olha, esta comida... Não, eu levo a um restaurante indiano e digo, escolhe tu. Ele é específico. Escolhe tu. E ele é aos pormenores, o Remo é aos pormenores. Conta lá, Pedro. Escolhe tu. E eu, ok, eu escolho. E é claro, mando vir aquele caril. E na Nigéria eles metem a comida extremamente picante. Extremamente picante. E quando olhas para o lado está o Matias a chorar já. Eu não como mais isto, Depois, pronto, tem aquelas brincadeiras também. Eles comem yam e eu meto à boca. Eu tentei provar algumas coisas que... Assim, eu gosto muito de partidas e quem me conhece sabe que eu gosto de fazer algumas partidas. Eu lembro de uma vez meter um bocadinho de yam na boca, que eu até me meto impressão, e estar a mastigar e a fazer uma cara de feliz e a dizer ao Matias, experimenta. É maravilhoso. Experimenta. É muito bom. E depois Remo, não te esqueças de um pormenor no que ele está a dizer. Ele mete à boca, mas depois não vê o que é que ele faz naquilo que está para beber. Imagina como é que ele está com a boca. E eu começo a mastigar e a rir, a dizer, epá, isto é bom. E o Matias lá vai e mete aquilo à boca e sai a correr para a mesa fora para ir à casa do banho. E a última delas também foi engraçada, nessa tal viagem que fizemos a Iguaibon, em que a nossa team manager era daquela cidade e tinha saudades de comer uma espécie de um frango pequenino espetadinho que se faz na rua. E eles metem um pó vermelho ali por cima. Então nós vínhamos no carro, eu disse, Merwin, tínhamos acabado de comer pizza, não é? Tínhamos ido comer fora, tínhamos acabado de comer pizza, e disse, Merwin, deixa-me provar um bocadinho daí do teu frango. Aí, meti aquilo à boca, bem, não estás bem a ver a minha boca completamente a arder, e eu, pá, isto é mesmo bom, e o Matias, eu não provo, e nisto, para tentar convencer mais um bocadinho para que ele provasse, eu, Merwin, dá mais um bocadinho, que isto é mesmo bom e não está nada picante. Não, e pronto. Comecei a comer e tal. E pá, Matias, tens que experimentar que isto está mesmo bom. Íamos no carro e o Matias já estava farto daquela conversa. A ver-me com uma cara a sorrir e muito bom. O que é que ele fez? Pega num bocadinho de frango, mete à boca. Remo, foram 3 segundos. Para o carro! Sabes o que é que ficou marcado naquele momento?
não foi de propósito, mas que deixaram cair o frasco do piripiri, eu vou-te dizer, não há dúvidas. Aquilo era para uma grade de cerveja, só aquele bocadinho, só aquela coxinha. Aquela coxinha e uma grade de cerveja, tu não estás Meu a ver. Deus, Rano. Meu Não, Deus. é por E demais. pronto, nós temos, a nível da alimentação, não temos muitos programas, temos alguns. Houve uma altura, só houve uma refeição, julgo eu, que nós não conseguimos comer, que teve que ir Mas para comem a trás. maior parte do tempo no hotel, certo? Sem dúvida. Sempre no hotel, a maior parte das vezes que nós queremos ir comer fora, vamos comer pizza. Mas de resto, nós baseamos. O arroz é o melhor arroz do mundo, Ramo. Não passas fome, o arroz é espetacular, a batata frita é espetacular. A carne é diferente da nossa, porque eles não usam bifes, usam uma espécie de rojão. A carne é bastante dura, é mais rija que a nossa. O frango também é mais rijo. Mas de resto nós conseguimos comer muita coisa, desde as salsichas, aos ovos, arroz, o caril que eles fazem com frango, os legumes que a médica nos proibiu antes de ir para aqui, disse para nós não comermos legumes e entretanto nas últimas 3 semanas Os comemos, já fomos. era só legumes praticamente comíamos, legumes com omelete, legumes fosse com o que fosse, com frango desfiado. Mas a alimentação não é nada, é muito diferente da nossa, mas nós conseguimos comer bem. E pronto, depois temos sempre aquela bolachinha no quarto. Agora, nós sentimos, sim, é falta de algumas coisas que existem aqui em Portugal e da preocupação que nós temos que ter diária. Como, por exemplo, eu agora estou em quarentena sozinho em casa e uma coisa estranha que ainda sinto às vezes, que é quando vou à casa de banho lavar os dentes, fico sempre a olhar onde é que está a garrafa de água, porque eu aqui posso lavar os dentes com a água da torneira. Nós lá temos que comprar água para lavar os dentes. Eu avisei isso, Matias, antes de ele ir para a Nigéria, porque eu quando lá estive na altura pelo Boa Vista, fui lá ver os jogadores, era uma coisa que foi que mais me avisaram, sempre a água da garrafa, porque é muito perigoso. É verdade, é verdade. Depois pronto, há muitas coisas que nós não dávamos valor, se calhar, antes de ir para a Nigéria. Eu falo por mim, não posso falar por Matias. E que hoje em dia nós chegamos aqui e olho para o frigorífico, olho para a despensa e uma pessoa diz, porra, tanta coisa aqui dentro e nós não precisamos disto tudo, desde as televisões, montes de coisas. O nigeriano é um povo que vive com pouca coisa. E eu, para te dar, para acabar, e o Matias concorda comigo de certeza, há uma coisa que não me vai sair mais da cabeça até ao fim dos meus dias e provavelmente no fim dos dias do Matias também não, que é, nós temos o nosso cantinho, que é onde nós vamos tomar o nosso cafezinho, que fica de frente para uma espécie de um ribeiro, de um riacho. E sempre que nós lá vamos, sejam 8 da manhã, sejam 9 da manhã, seja meio-dia, seja 5, seja 6 da tarde, nós vemos sempre os mesmos 5, 6 rapazes, em que o trabalho deles por dia entram no rio, sacam uma bacia cheia de areia debaixo do rio, mergulham, tiram areia, levam para cima e estão o dia todo a fazer aquilo. Até às 8 da noite que vem um caminhão buscar a areia que eles recolheram dentro do rio. Isso é que é um trabalho duríssimo de se fazer. E eu acho que não aguentava fazer aquilo 1 hora, quanto mais um dia inteiro. E eles fazem isto 7 dias por semana. Aliás, desde o primeiro dia que nós chegamos lá até o último dia que lá estivemos, eles não faltaram um dia ao trabalho e não folgaram um único dia. Estavam lá todos os dias. E acho que o Matias é uma das coisas também que fica na retina, é precisamente esta. Muito bem, e isso dá que pensar e é uma boa maneira de fecharmos para a reflexão. Matias, Pedro, obrigado, um grande abraço, que corra bem a quarentena e que acabe rápido para poderem comer aquela francesinha antes de voltar à Nigéria, porque é picante, mas não é tão picante como o tal franguinho, não é? O Pedro também está com saudades de comer comida indiana na Nigéria. Ele é um ferrinho para a comida indiana. Portanto. Muito bem. Olha, cuidado com esse joelho, mestre Matias, comendador Matias, e diz aqui o Rui Cardoso que volta o futebol rápido para teres tempo, Matias, de ir ver os Salgueiros e jogadores bons que lá estão, como o Ibe e o Francis, que por acaso também conhecemos bem, tu, o Pedro e eu. Um abraço para o Rui Cardoso, para todos os salgueiristas também, que ainda há pouco tempo fizeram uma homenagem muito bonita ao Matias em dia de aniversário. Primeiro internacional português pelo Salgueiros, convém sempre dizer. E um abraço a vocês dois, corra tudo bem, estamos em contacto. E um abraço a todos que nos ouviram. Eu estou de volta logo à noite, às 21h30. Vamos falar do Campeonato de Portugal, o Mr. Álvaro Pacheco do Vizela, o Mr. Rui Quinta do Lourosa, o Mr. Agatão do Praense e o Mr. Filipe Moreira do Olhanense. Fiquem connosco. Um abraço. Um abraço.